Bom, voltamos agora com o processo de fabricação de estéreis. Então, antes da gente falar propriamente das formulações e formas farmacêuticas estéreis, a gente vai falar um pouco acerca do processo de fabricação, tá bem? Quais são os requisitos? Iniciando aqui por um conceito muito importante, que é o conceito de sala limpa. Então, ó, fecha aquela caixa, vamos abrir agora outra. Um universo todo diferente agora, né, para a produção aí dessas formulações. Então, o conceito de sala limpa é o local de produção das preparações estéreis, que deve ser realizado em salas limpas, cuja entrada de pessoal e de materiais é feita através de anticâmaras. Então, são ambientes em que a gente tem ali todas as condições controladas e normalmente separado ali por anticâmaras, para que a gente consiga produzir esses produtos aí, essas formulações, sem prejuízo para o meu manipulador e também para o meu paciente, aí, o meu consumidor final. A sala limpa, né, nela a gente vai ter uma concentração de partículas em suspensão no ar muito controlada. Então, a gente vai conhecer qual o número de partículas ali em suspensão que pode-se ter em determinadas áreas, a depender da classificação dessa sala limpa. E aí, para isso, existe uma tabelinha na farmacopeia que vai classificar essa sala em A, B, C e D, né? Ou ISO 100, ISO 1000 e ISO 10000 no sistema internacional. Na nossa farmacopeia, é classe A, B, C e D. É construída e utilizada de maneira a minimizar a introdução, geração e retenção de partículas dentro da sala, no qual outros parâmetros, né, como temperatura, umidade e pressão, também serão controlados. Então, além do número de partículas, a gente também vai controlar esses outros parâmetros, que são a temperatura, a umidade e a pressão. É importante a gente diferenciar dois termos que aparecem o tempo inteiro na farmacopeia e saber o que eles vão traduzir para a gente em termos práticos dentro dessa sala. Então, a gente vai ter dois parâmetros, a contagem de partículas viáveis, que vai estar diretamente relacionada à contaminação microbiológica, e a contagem de partículas não viáveis, que vai nos remeter à quantidade de contaminação física e, por sua vez, vai servir como meio de locomoção para micro-organismos. Então, acaba que as partículas não viáveis, elas também precisam ser controladas dentro dessa sala limpa, porque elas servem como superfície para veiculação de micro-organismos, de partículas viáveis. Então, daí a necessidade que a farmacopeia vai trazer de controle tanto das partículas viáveis como das partículas não viáveis. Então, partículas em suspensão no ar. Qual é a definição, segundo a farmacopeia? Nada mais vai ser do que a porção de matéria sólida ou líquida que, para propósitos de classificação da limpeza do ar, enquadra-se em uma distribuição cumulativa, baseada em um tamanho limiar, limite inferior, no intervalo de 0,1 micra a 5 micra. Então, são todas as partículas que estão ali nesse intervalo de tamanho e que vão precisar ser controladas de perto, no caso do ambiente da sala limpa, tá? Para que a gente possa fazer uma classificação dessas salas. Então, essa classificação, ela visa garantir a devida proteção ao ser humano, aos processos e ao produto. A pureza de ar exigida em uma sala limpa deve ser determinada conforme as necessidades de cada situação específica. Então, a depender do produto que eu esteja trabalhando dentro daquele ambiente, eu vou ter que ser mais ou menos criteriosa em termos de condições ambientais daquela sala. Por exemplo, se eu estiver falando de um produto que não tem esterilização final, que todo o meu processo é um processo asséptico, ou seja, o meu produto entra em contato com o maquinário, com tudo ali, e tudo deve ser estéril, porque ao final esse produto não vai ser esterilizado. O meu processo de produção é para um processo asséptico, que a gente vai comentar mais na frente.